Sejam todos muito bem-vindos aqui no nosso canal do YouTube, nos Encontros do Direito de Família. O que sobrou para a gente tratar, Rodrigo? Ora, sobrou a parte mais importante, a parte que as mulheres mais gostam de fazer e depois fica chorando as pitangas, que é pedir a prisão do devedor de pensão alimentícia. Exatamente isso. Como isso funciona? Eu quero explicar isso para você, a dinâmica da prisão do devedor de pensão alimentícia. Então, muito bem. Nós já sabemos que a ação de alimentos, você se recorda? Eu vou deixar um card aqui em cima para você. Tem por objetivo o que? Estabelecer valor. Até antes de você entrar com a ação, não existe título, não existe obrigação a ser cumprida, determinação judicial. Nós discutimos na ação, lá na ação apropriada, a possibilidade de um contrato particular também vincular e você vir com a execução judicial. Não vou tratar sobre isso, olha lá. Muito bem, a partir do momento em que o juiz decidiu os alimentos provisórios, ainda que seja, também está lá, essa pessoa passa a ser obrigada a pagar a pensão. Muito bem. Agora nós estamos aqui discutindo a inadimplência, o não pagamento, entendeu? Por isso que se fala execução. Executar é cobrar, é ir na via adequada e dizer não recebi e quero receber. Só que diferente da dívida civil, que tem os mecanismos de você se fazer valer daquela inadimplência, os mecanismos de cobrança que você deve se valer, aqui no direito de família você tem um dispositivo muito interessante, que é a possibilidade de você requerer a prisão. E essa prisão, eu quero também falar para você que não é uma prisão criminal, não existiu um crime, por isso que se denomina prisão civil, uma prisão que a pessoa vai presa por uma inadimplência civil, ou seja, o não cumprimento de uma obrigação alimentar, o não pagamento de uma dívida. Por isso que se fala que a única maneira no Brasil de você ser preso é por pensão alimentícia. Tem a questão de depositário infiel, mas eu não quero falar sobre isso porque seria um tema em apartado. Então vou me abster. Abstenho-me de falar do devedor, aliás, do depositário infiel, se pode ser preso ou se não pode ser preso. A gente pode tratar sobre essa questão que também está dentro de um processo de execução. O que você tem que entender é que a prisão decorre de um processo de cobrança, um processo de execução. Muito bem resolvida essa questão. Agora, o que a gente precisa entender é que do momento que ele não pagou, essa dívida começa a existir. E aí vamos fazer aqui uns parâmetros junto comigo. Suponhamos que ele não pague durante um ano. 12 meses, você sabe disso. E aí você entra com a execução depois de 12 meses. O que vai acontecer? Você vai entrar com esse processo de execução e aí essa pessoa vai ser citada para o pagamento ou esclarecer os motivos pelos quais ele não pagou. A partir do momento em que você entrou com a ação, contado 3 meses para trás, é o prazo, é o tempo que existe o entendimento firmado pelo STJ de que as 3 últimas parcelas é por prisão civil. Ah, Rodrigo, e o que acontece com aquelas 11, não, 10, não, 9, 8 antes? Não é 30%. Então, o que acontece com aquelas 9 antecedentes? Aquelas 9 antecedentes, elas continuam sendo devidas, mas não sob pena de prisão. Sobre aquele procedimento de devedor solvente ou insolvente. Não vamos entrar na questão. Ele vai ter que expropriar bens aquelas 9 outras pretéritas. Encontrar um bem para que ele seja, ou um dinheiro em conta, também não vou falar sobre isso, porque eu já estou falando de processo de execução civil. Encontrar algo na conta bancária,
Se não encontrar nenhum tipo de depósito judicial, pede ofício, carro, enfim, imóvel, e aí eventualmente algum bem que esteja dentro da casa que vai ser objeto de penhora. Pode até não ser dentro da casa, porque pode ser um veículo também objeto de penhora, que esse veículo vai ser vinculado judicialmente para pagar o crédito de alguém. Isso que é penhora. Então, as 9 antecedentes, diante do parâmetro que eu te dei de 12 meses, é devedor solvente ou insolvente. As 3 últimas parcelas e as que se vencerem, é sob pena de prisão. Aí o caboclo vai preso. Aqui a jaula aqui atrás, ó, o caboclo vai para cadeia. Aí você pode me perguntar, eu sei que você quer me perguntar. E aí, Rodrigo, fica preso até quando? Até pagar? Não é assim que funciona. O prazo máximo que a pessoa fica encarcerada por dívida civil em decorrente de pensão alimentícia são 3 meses. Tem juízes que determinam 1, 2, outros 3 meses para forçar esse adimplemento. Agora, o que a gente tem que entender é que tem pessoas raçudas que batem no peito. Eu fico todo esse tempo lá, mas não pago. E de fato, ficou os 3 meses, aquele tempo que o juiz determinou, tendo como máximo 3 meses de regra, aí ele é solto. Não que a dívida tá paga, eu fiquei lá, tá paga, paguei a minha dívida. Não, ela continua a existir, mas a prisão em si, né, essa força coercitiva, ela deixou de existir. Não que você não possa entrar novamente, mas você vai entrar por outra dali para frente. Essa aqui, você tem ainda o direito de cobrar, mas não sob pena de prisão. Aquele mesmo mecanismo de primeiro encontrar dinheiro em conta bancária, depois fazer diligências no sentido de encontrar patrimônio dessa pessoa e, por último, mas não menos importante, buscar algo de bem móvel para que seja penhorado e o produto da venda seja revertido para esse credor. O que a gente precisa entender é justamente isso. Por que fala as 3 últimas parcelas? O entendimento é o seguinte: olha, você estava à sua disposição. Se você não pediu, é porque eventualmente você não precisava. Agora, a gente tem que entender que, como todas as dívidas no Brasil, salvo as imprescritíveis, que não quero falar aqui também sobre isso, senão a gente vai destoar, tem tempo de prescrição. Então, prescreve em 2 anos, se você não cobrar, tudo aquilo que passou de 2 anos vai indo para o lado abaixo. Vai deixando de ser o quê? Possível de você cobrar judicialmente. Compreende? Não que os 2 últimos anos você pode... ficou 5 anos devendo para mim. Tudo bem. Aí você vai lá e cobra os últimos 2 só, porque o resto está prescrito. Mas não ocorre a prescrição se você entrar com 1. Aí fica devido aos 12 meses, só que os 9, por aquele procedimento do 732 do CPC, né, que é o procedimento contra devedor solvente, e houve uma mudança na legislação do Código de Processo Civil nesse sentido, alterando o dispositivo legal, e o devedor de pensão de prisão pelos 3 últimos meses. E também as parcelas que se vencerem, aquelas que se vencerem no transcorrer do processo, porque você vai entrar com esse processo e aí até a pessoa ser citada, até apresentar defesa, e o tempo vai correndo, ou seja, o marco para a prisão é da data em que você entrou com a ação. Essas 3 últimas e as que se vencerem até o juiz acolher ou não acolher a justificativa do não pagamento, e durante todo esse tempo de advocacia de 20 anos e defensoria pública, eu só tive uma justificativa alimentar acolhida. O resto tudo foi engana. Teve que pagar ou para sair ou fazer um acordo, porque às vezes a dívida fica alta e é possível a parte negociar. Por isso que eu falei depois a mãe ou a credora, né? Porque a credora na verdade é a criança.
mas aquela que está representando ou assistida, que geralmente é a genitora, faz ali um acordo. E feito esse acordo, você leva a juízo, o Ministério Público também opina, e se concordar, é homologado e é expedido o alvará de soltura. Muito bem. Agora, eu sei que também você quer me perguntar. Eu sei que você está louco para me perguntar, Rodrigo, fui preso. Existe algum recurso que eu possa impetrar? Existe sim. Primeiro você vai fazer a justificativa e quando fazer a justificativa o advogado já fala, fique esperto, porque muito provavelmente o juiz vai determinar a prisão. Agora, você pode entrar com agravo de instrumento. O agravo de instrumento ele perdeu muito do seu poder, principalmente quando se diz respeito à prisão, porque o agravo de instrumento ele serve para combater uma decisão interlocutória do juiz, uma decisão que não põe fim ao processo. Mas o que eu quero de coração, se você entender isso, criança, você vai entender muito do direito. Muito, muito. Se você entender o que eu vou te falar agora, você vai dar um passo certeiro para o sucesso. E o que é? O direito ele é muito similar ao caminho da sua casa, ao caminho da sua escola ou do seu escritório de onde você trabalha para sua casa. Que coisa mais absurda, eu nunca escutei isso. É claro, eu estou aqui para inovar, para te ajudar. Você pode ir por vários caminhos. Depende. Todos eles vão te levar lá. Alguns mais longos e alguns mais curtos. Depois eu quero falar sobre isso especificadamente. Ou seja, tem vários remédios judiciais que você pode ajuizar. Você precisa visualizar qual que vai te trazer mais resultado com menor esforço. Eu sempre penso nisso. Então, o recurso melhor que eu visualizo aí da determinação da prisão seria o habeas corpus. Ele seria o remédio mais rápido para que você eventualmente tenha os seus argumentos acolhidos pelo tribunal, pelo órgão superior. E depois, no momento oportuno, eu quero falar muito mais desses caminhos, porque quando eu falei com vocês das várias ações, ação de declaratório de união estável, de sociedade de fato, na realidade você pode usar uma ou outra, as duas vão te levar lá. As duas são declaratórias. As duas buscam declarar o reconhecimento de algo e dissolver algo. Percebeu? Só que uma tem como intrínseco, com base na Constituição, a entidade familiar. E aí vem se discutindo o que é família, o que não é família. E a própria Constituição fala entre homem e mulher. Mas aí a gente sabe que tem uma DPF que foi acolhida também, abrindo essa outra possibilidade. Então uma ou outra vai te levar lá, vai te gerar o mesmo resultado. Às vezes depende do que você quer e da forma como você quer. Sim, até mesmo uma ação, por exemplo, de reparação de danos em acidente de veículo automotor, existe um procedimento próprio, que é o procedimento sumário, previsto no CPC, que é aquele procedimento que tem lá específico. Mas você pode entrar também pelo juizado. Tem os seus prós? Tem os seus prós. Tem os seus contras? Nossa, tem também. Aí depende. O que eu quero? Por que eu quero isso? O que eu vou abdicar e o que eu vou ganhar? Rodrigo, nunca ninguém me falou isso. Claro, tem vários caminhos para você chegar no mesmo destino. Às vezes é tática. Você usa um mecanismo em detrimento do outro, mas também abre mão de algumas outras coisas. E na vida é assim. Tudo na vida é assim. É um processo de ganhos e perdas. E também é no direito um processo de ganhos e de perdas quando você escolhe um procedimento em detrimento a outro. Eu tenho certeza que você entendeu as questões inerentes à prisão civil do devedor de pensão alimentícia. O meu muito obrigado e até o próximo.